Salve rapaziada do canal, Daniel PZ7. Hoje eu vou falar para vocês tudo sobre o novo regulamento da terceira edição da Copa do MPS, tá? Já contendo suas regras, a estrutura da competição e também as punições a respeito, beleza? Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é de forma fácil como é que funciona o torneio, beleza? Depois a gente vai para a parte do regulamento que será bem explicado, beleza? Basicamente, essa aqui é a segunda edição do torneio, mas a terceira edição também funcionará da mesma forma, beleza? Vou explicar para vocês de forma resumida. Aqui temos a fase de grupos, são 32 equipes, né? Como podemos ver aqui tem o grupo 1 do Real Madrid aqui, do Milan, do Chelsea, então são 8 grupos aqui, vamos descendo aqui, fecham 8 grupos, beleza? Também, duas equipes passam para as oitavas de final, beleza? Somente duas. Então, as duas equipes mais bem colocadas vão para as oitavas de final da Copa do MPS. É basicamente assim. São 6 jogos, beleza? São 6 jogos, um dia de volta. Por exemplo, aqui Newcastle e Corinthians. O Newcastle jogou uma partida lá no Itaquera, né? No estádio Arena Corinthians. E o Corinthians joga a volta lá no estádio do Newcastle. É basicamente isso. Vai fazer isso com todas as equipes e vai dar no total 6 jogos, tá? Que dá para somar no máximo 18 pontos se você vencer todas as partidas, beleza? A equipe mais bem pontuada vai decidir os jogos fora de casa, beleza? Então se você fez 18 pontos, é bem provável que você vai jogar os jogos da volta sempre em casa, certo? E aqui também, eu vou explicar para vocês também a outra estrutura do campeonato em breve. Vamos terminar a primeira Copa do MPS, né? Já a gente explica certinho. Aqui tem a Copa do MPS mata-mata, né? A gente faz o sorteio. As equipes primeiro colocadas dos seus grupos enfrentam as segundas colocadas dos seus grupos, exatamente. Aí no sorteio, por exemplo, o Milan é o primeiro colocado, o Manchester City é o segundo colocado. Daí as equipes vão se enfrentando. Aqui nas oitavas primeiro contra o segundo. Aí aqui já nas quartas aí depende muito se a equipe vencer, né? Por exemplo, o Atlético Bilbao aqui foi o primeiro do seu grupo, o Newcastle também. Aí as duas equipes se enfrentaram e o Atlético Bilbao venceu a partida, certo? Então é basicamente isso. As duas equipes aqui podem se enfrentar com as primeiras colocadas. Isso vai depender depois do resultado. Daí vai afunilando os jogos, vai chegar até a grande final, né? Que eu vou até atualizar aqui, que a final do grande torneio já está decidida, tá? Vou até atualizar aqui as partidas. A grande final já está atualizada já. O Milan vai para a final e vai enfrentar o Liverpool, tá? Vou até atualizar aqui para vocês ao vivo aqui na live. Na live não, né? Na gravação. Live não. Vamos lá. Atualizei aqui para vocês. Vou colocar aqui o Liverpool também, que venceu o primeiro jogo de 5-0, o segundo foi 0-0. O Liverpool foi bem demais nesse jogo. Foi ontem, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo. Foi ontem o jogo do Liverpool e Juventus. Já tá encerrando já o segundo torneio, beleza? Aí o segundo jogo foi 0-0. 0-0 foi mais equilibrado o segundo jogo. E agora sim chegamos à grande final. Deixa eu vir aqui um pouquinho pro lado, para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Isso aqui, basicamente a grande final é essa série 15 aqui, essa série 16 eu não sei o que é. Tipo, vou até tirar isso daqui. Deixa eu ver, desativar série. Eu não sei como é que funciona isso aqui. Basicamente é Milan e Liverpool na final, beleza? É somente isso. Continuamos, né? A gente já falou como é que funciona o mata-mata. Só que daí nessa terceira edição a gente adicionou também a copinha do MPS. Como é que funciona? Vamos para a fase de grupos. E aqui as equipes terceiro colocadas, elas vão para a copinha do MPS pelo sorteio, beleza? São as terceiras equipes colocadas, elas vão para a copinha, beleza? Certo? Terceiras equipes, isso. Todas essas terceiras equipes vão para o sorteio da copinha do MPS, né? E aqui na copinha do MPS, as equipes que caíram nas oitavas de final da Copa do MPS, da Copa principal. A copinha é a segunda divisão da Copa do MPS. Por exemplo, como a gente viu, o Manchester City tinha perdido para o Milan, como podemos ver, né? A gente mostrou ali que o Milan passou e chegou até a grande final. O Manchester City caiu, ele foi jogar na copinha, beleza? Lembrando que a copinha o mandante do jogo da volta, sempre será a equipe que caiu nas oitavas de final da Copa do MPS. A equipe que caiu na terceira
Em terceiro colocado na fase de grupos, joga o jogo da volta fora de casa, beleza? Então vamos lá, isso aqui é o básico que eu consigo explicar para vocês. Agora a gente vai para a parte do regulamento, tá? A parte escrita, né? Que é um pouquinho mais complicado de entender, mas nem tanto. Vamos lá. Vamos abrir aqui então o regulamento da Copa DMPS, beleza? Aqui está o documento oficial. Os regulamentos presentes desse documento será válido a partir do terceiro torneio da Copa DMPS, tá? Esse próximo torneio. Regras gerais. O atual regulamento rege os direitos, deveres e responsabilidades de todos os participantes envolvidos na preparação e organização do torneio da Copa DMPS. Pela decisão unânime popular a respeito da estrutura do campeonato, sendo fase de grupos, 6 rodadas, oitavas de final até chegar à decisão final. Ok? Basicamente é isso. Não precisa explicar muita coisa. Os participantes podem escolher qualquer equipe do PET DMPS, bastando ser o primeiro a escolher aquele determinado clube. Não poderá repetir equipes, então é recomendado escolher sua equipe já na abertura de inscrições. Então, como eu disse, né, como está escrito aqui, você não pode escolher 2 equipes. Só que daí, pessoal, tem uma situação aqui bem inusitada que eu vou explicar para vocês, tá? Mas basicamente, breve explicado, basicamente, você não pode escolher 2 equipes, só pode escolher uma. Se alguém escolheu antes de você, você não poderá escolher essa equipe. É isso. A preferência do time é quem se inscreveu primeiro, né? Como eu dito anteriormente. Se inscreva no torneio caso realmente for jogar. Caso não analisar as partidas, ocasionará impunição presente no artigo 20º, beleza? Então, se você não tiver tempo para jogar, cara, você pode acabar... Tipo, você se inscreveu e sabe que não tem tempo para jogar. Então aí fica difícil, né? Tem que ter tempo para jogar, porque senão você vai tirar a vaga de quem realmente tem tempo e gostaria de participar também. A inscrição de fidelidade será válida a partir do terceiro torneio da Copa DMPS, sendo daquela equipe escolhida para o jogador que sempre participar. Nesse caso aqui, pessoal, a gente deixou no terceiro torneio da Copa DMPS, vamos lá até o nosso servidor. Deixamos aqui, faltando uma vaga aqui, como podemos ver, contagem de inscritos 31, beleza? O que aconteceu? É porque aqui temos um jogador, né? O nome dele é o Camune aqui. Ele está na grande final da Copa DMPS e se ele vencer, ele poderá escolher a equipe que ele quiser, beleza? É basicamente isso. Então, se ele for campeão, ele poderá escolher a equipe que ele quiser. Ele, por exemplo, ele disse que quer pegar o Barcelona ou o Real Madrid. Nesse caso, pessoal aqui que está aqui, ele poderá repetir a equipe. Por exemplo, o Real Madrid sou eu, né? O Barcelona também já foi escolhido. Se ele quiser pegar essas equipes, ele poderá, já que ele foi campeão da última edição, se ele for campeão, no caso, da segunda edição do torneio da Copa DMPS. Então, se você for campeão, você terá prioridade para escolher essa equipe, beleza? Nesse terceiro torneio, isso irá acontecer caso ele for campeão. Devido à logística, né, a gente teve que iniciar essas inscrições um pouquinho antes, aí não deu tempo de ver qual equipe ele gostaria de escolher, beleza? Então é isso. Se, por exemplo, ele for campeão, ele poderá escolher o Barcelona e terá 2 Barcelonas no torneio. Mas essa é a exceção desse torneio, beleza? Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Para garantir a integridade das competições de clubes do torneio, nesse caso Copa DMPS, aplica-se os seguintes critérios. Nenhum clube participante da Copa DMPS pode, direto ou indiretamente, deter ou negociar títulos ou ações de qualquer outro clube participante, ser membro de qualquer outro clube participante, estar envolvido a qualquer título na gestão, administração e desempenho esportivo de qualquer outro clube participante, beleza? É isso. Basicamente, isso aqui é super importante também. Vamos agora falar sobre o artigo 4º agora, entrando na competição, os clubes participantes concordam. Jogar na competição até a sua eliminação e colocar seu time mais forte ao longo da competição. Então, se você está perdendo de goleada no torneio, você decide desistir, você está passivo à punição, porque no torneio consta que você deve jogar até a sua eliminação, até o final, até o juiz apitar o fim do jogo, beleza? E colocar o seu time mais forte para ser campeão, beleza? Tentar alguma coisa, entendeu? Finge não, né? É como se fosse uma Champions League, né? Então, por exemplo, se a equipe está eliminada na Champions, você não vai colocar, você não vai abandonar a competição, não existe WO, sabe? Além do mais que essa terceira edição da Copa DMPS terá premiação também. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, beleza? Organizar e disputar todos os jogos da competição de acordo com o presente regulamento, ok? Você tem que fazer de acordo com o regulamento, basicamente. Cumprir todas as decisões relativas à competição tomadas pelo comitê executivo, pela administração do campeonato ou por qualquer outro órgão competente comunicado de forma adequada.
Então aqui você precisa cumprir todas as decisões, basicamente é isso. Informar a administração da Copa do MPES sobre qualquer processo disciplinar aberto contra o clube ou seu jogador por alegadamente organizar ou influenciar o resultado de um jogo a nível prejudicial. Então se alguém começar a influenciar o resultado, organizar um sistema aí que faça o que prejudica o nível do jogo, sabe? Por exemplo, ficar dando gol contra, ficar querendo que uma equipe vença, isso daí será passível de punição, beleza? Então tem que tomar cuidado e tem que informar a administração também para ficarmos sabendo, né? Porque isso daí, se você não avisar, não irá acontecer nada, né? Então, se não acontecer nada, você não poderá denunciar. Então é complicado. Tem que denunciar caso isso acontecer. Se for estrangeiro, deverá jogar em PC hospedeiro brasileiro, visto que o torneio é predominantemente brasileiro. Isso evitará problemas ocorrentes de conexão e latência muito elevada. Bom, pessoal, essa regra aqui, basicamente, essa regra é nova, tá? Pessoal aqui do torneio, a gente aplicou essa nova regra agora porque no último torneio teve muito estrangeiro no torneio. Isso ocasionou em muita latência, sabe? Muita latência mesmo. Como eles são estrangeiros, longe do Brasil, e daí fazer com que os jogadores aqui, que são predominantemente brasileiros, né? O torneio, fazer com que os jogadores brasileiros não se sentissem privilegiados, né? Já que o torneio ele é basicamente para brasileiros, né? Isso ocasionou muito lag, muita latência, então a gente colocou essa regra aqui. Se o estrangeiro quiser jogar no Brasil, ele vai ter que jogar com a conexão do hoster, né? A gente colocou o hospedeiro aqui, do hoster brasileiro, aquela pessoa no PC do brasileiro, é basicamente isso. Vamos para o artigo 5º agora. Responsabilidade dos times e dos jogadores do torneio. Os jogadores são responsáveis pelo bom comportamento e harmonia entre todas as partidas realizadas no torneio. O clube mandante é responsável pela estabilidade do adversário utilizando de uma boa internet para jogar e prosseguir no torneio. Em caso da partida ser inviável para o adversário com comprovação de má qualidade do host, a partida pode ser feita em outro momento com aprovação da comissão administrativa ou em um PC neutro com autorização. Beleza? Isso aqui é autoexplicativo. Então tá tudo aqui na regra. Se o caso de uma partida estiver muito lagada, no caso com muita latência, um ping muito alto, travando muito, a tela não dá para enxergar, tudo isso aqui tem que ter comprovação, ok? Não será tolerado acusações sem comprovação, beleza? O clube mandante pode ser responsabilizado por incidentes de qualquer tipo e pode ser punido de forma disciplinar. Isso daí em caso do cara querer avacalhar, né? Às vezes o computador do cara não é bom, aí a gente entende, mas se o cara quiser avacalhar a partida, deixando a partida mais lenta, mais travando, aí ela será punida, beleza? As equipes visitantes comprometem-se a não levantar falso testemunho e forjar uma situação para se auto-beneficiar no torneio, exemplo de fazer cera ou até mesmo pausas excessivas no jogo, passível de penalização de até 2 gols com a análise da comissão administrativa. Aqui eu não preciso explicar, é basicamente isso, né? Todos os jogos da competição da Copa do MPES devem ser disputados de acordo com os princípios de fair play definidos a seguir. Se a conexão do jogador visitante oscilar ou cair por algum caso ele não conseguir mexer na partida ou realizar as jogadas, tendo comprovação print ou vídeo, a bola deve ser devolvida ao adversário e em caso de gol ele deve ser desconsiderado, beleza? Comprovação, o gol não vai ser validado, nada vai ser validado, como se o jogo tivesse paralisado, ok? Se ocorrer uma partida travada, não necessariamente horrível, se o mandante tiver o bom senso e quiser fazer a partida em PC neutro, isso será possível. Se o jogador for prejudicado por problemas de conexão do mandante e se não devolver a bola conforme o fair play, será aplicada penalidade de 1 gol para o infrator, além de outras sanções que a comissão administrativa julgar cabíveis apenas mediante comprovação. Então, se você não gosta de fazer fair play, como está aqui na regra, é obrigado a fazer fair play, independente se você não gosta de fair play, se você não aceita, e se nem quer que faça fair play para você. Não tem essa, tá? No torneio terá fair play para todos, ok? Se acontecerem problemas nas partidas e os mesmos não forem comunicados em até 24 horas, não poderão ser contestados posteriormente. Isso é válido para qualquer partida do torneio, inclusive a final. Autoexplicativo aqui. Aqui no sistema da competição, como eu expliquei para vocês, né, rapidinho aqui para vocês, a partida pode ser ocorrida no tempo de 8 a 11 minutos, exclusivamente no patch do MPES. Vou deixar explicado certinho aqui para vocês. Na fase de grupos é 8 a 10 minutos, beleza? 8 a 10 minutos.
E na fase de mata-mata é 10 a 11 minutos. É isso, basicamente é isso. Eu não coloquei aqui, mas acredito que um pouquinho mais para baixo vai estar explicando certinho. Na estilo da fase de grupos eu já expliquei para vocês como é que funciona, né? Para efeito de sorteio, né? 6 8 grupos, contendo cada grupo tendo 4 clubes. As duas primeiras colocações já estão qualificados para as oitavas de final. Os primeiros colocados tendo o benefício de ter o jogo da volta no seu próprio PC. Isso, exatamente o que a gente explicou. Cada vitória resulta em 3 pontos, empate 1 ponto, derrota em 1 ponto. Na primeira fase ocorrerão 6 jornadas para cada equipe, sendo 3 como mandante e 3 como visitante, contra os participantes do mesmo grupo. Em caso de realização de 6 grupos, os primeiros colocados vão direto para as oitavas de final e os segundos colocados irão disputar um playoff. Nesse caso aqui eu não vou nem explicar porque já fechou 8 grupos certinho, beleza? A Copinha da MPS, agora a gente vai falar da Copinha, né? Que a gente já explicou também. A Copinha da MPS é o campeonato das equipes que caíram em terceiro lugar na fase de grupos contra as equipes que caíram nas oitavas de final da Copa da MPS. O jogador de maneira alguma poderá participar dos 2 campeonatos Copa da MPS e Copinha de forma simultânea, ok? A estrutura da Copinha é semelhante às oitavas da Copa da MPS. Serão 16 equipes, 8 equipes que caíram na fase de grupos, né? E terceiro lugar, e 8 equipes que caíram nas oitavas de final. Os confrontos serão sorteados em ida e volta. É importante ressaltar que as equipes que caíram na fase de grupos somente poderão enfrentar equipes que caíram nas oitavas de final e vice-versa. A equipe que cair nas oitavas de final mandará o jogo de volta em casa, ok? Vamos lá. O padrão das partidas fica o critério do mandante, podendo escolher os critérios respeitando as seguintes colocações. Cada jogo deve ser 10 a 11 minutos, beleza? Só para avisar aqui para vocês, somente nas oitavas de final até a final serão 10 a 11 minutos, beleza? Aí sim, na grande final, né, será 15 minutos, 15 ou 12 minutos, a gente vai ver depois da hora, será a partida da final, beleza? Mas aqui nas oitavas de final, até a semifinal, melhor dizendo, serão 10 a 11 minutos. Na fase de grupos é 8 a 10, ok? É isso. A condição dos jogadores poderá ser aleatória, padrão, alto ou excelente. A condição dos jogadores é aquela setinha lá dos jogadores, é basicamente isso. A câmera de jogo fica livre escolha, mas nada que seja extremamente diferente e dificultoso para o visitante conseguir jogar. Beleza? Livre escolha, desde que não seja ruim para o adversário. Velocidade de jogo, se não houver problemas para o jogador visitante, recomendada é usar velocidade 0. Estádio dia e noite, inverno, verão, clima chuvoso, seco, aí você escolhe. Fica proibido usar outras gameplays ou recursos modificativos sem ser do patch oficial, com risco de penalização em gols e pontos. Aí que tem sobre a repescagem, né, que pode acontecer caso falte algum time para a fase seguinte do campeonato, apenas com jogadores eliminados na fase anterior. Beleza, é basicamente isso. Está faltando o time nas quartas de final, então a repescagem ocorrerá somente com os times eliminados nas oitavas de final, assim sucessivamente. É basicamente isso. As partidas de repescagem são curtas, tempo de 5 minutos, na condição física aleatória, sem prorrogação e com pênaltis ativados. O vencedor da repescagem assume a vaga como suplente. Os jogadores interessados em participar da repescagem devem comunicar isso ao presidente do torneio. Todos os jogos devem ser realizados no calendário previsto pela comissão administrativa. Em caso do jogo não puder ocorrer no caso previsto, avisar com antecedência e solicitar permissão para realizar o jogo posteriormente. Se for aprovado, a partida poderá ser feita fora do prazo, beleza? Em caso de partidas eliminatórias, se não for registrado nenhum resultado até o final do prazo ou se não for feita nenhuma justificativa, isso pode haver vagas para uma repescagem como previsto no artigo 9º. O WO só será aceito com a comprovação que o adversário não respondeu ao chamado para a partida ou não se interessou pelo jogo, beleza? Essa solicitação do WO só será aceita até um dia antes do fim do prazo da rodada do jogo. Agora vamos para o artigo 12º. Em nenhuma hipótese, a partida após o seu término pode ser reiniciada sem um motivo excepcional ou sem aprovação da comissão administrativa, sendo passível de expulsão do torneio, exceto casos de placares absurdos com diferença de 4 ou mais gols, com possibilidade de handicap, que já vamos explicar o que é um handicap, beleza? Em caso de handicap, você deverá enviar um vídeo provando que ocorreu, caso contrário receberá as punições estabelecidas acima.
Aí aqui explicando o que é handicap, é um mecanismo de jogo que favorece absurdamente alguma equipe, independente se você configurar a partida de forma correta. Esse é o handicap, pode acontecer, tá? Não é sempre que acontece, é muito aleatório, né? Vamos lá. Artigo 13º sobre o tempo extra. A prorrogação deve acontecer em PC neutro ou no mesmo PC do jogo da volta. Em caso de partidas maiores semifinais, é recomendado que a prorrogação seja feita em PC neutro. Se o jogo de ida ficou no empate, então a partida de volta pode iniciar com uma configuração de prorrogação e pênalti ativados. A gente fez isso no último torneio, foi Chelsea e Juventus, e quase foi para os pênaltis, foi para a prorrogação, mas a Juventus conseguiu reverter o resultado depois e não foi para os pênaltis, já se classificou direto. Se o placar da ida não foi empate, mas o jogo de volta, a soma da brigada, acabou empatado, então a prorrogação deve ser um jogo de 5 minutos com a condição física dos jogadores definidas pelo mandante da volta e apenas os pênaltis ativados. A disputa de pênaltis não pode ser feita em nenhuma hipótese, refeita, tá? Eu falei errado aqui, refeita em nenhuma hipótese, apenas se for comprovado algum tipo de problema durante a exibição das penalidades. Ok? Artigo 14º, teremos limites de estrangeiro na Copa do MPS, sendo no máximo 2. Essa decisão foi tomada pela Comissão Administrativa para evitar confusões e situações desconfortáveis. Em caso de não cumprimento dessa regra, utilizar alguma outra conta se passando por brasileiro sendo estrangeiro ocasionará em banimento permanente da Copa do MPS. E como eu disse isso, né, o último torneio teve bastante gringo no torneio, e devido a isso teve muita latência, muito problema, então a gente decidiu colocar no máximo 2 estrangeiros, ok? Vamos agora para o último tópico, né, as punições e expulsões de títulos. Aqui é muito importante prestar atenção para você não cometer nenhuma dessas infrações, ok? Vamos lá. Artigo 15º, as punições podem acontecer em caso de criar confusão no torneio, xingar, desrespeitar adversário ou membro da comissão, não aceitar o resultado de uma partida e querer manipular o resultado, fazer antijogo durante a partida, a exemplo de gols contra ou casos especiais, enrolar para jogar a partida, ou seja, marcou horário e está atrasando. Tudo isso dá punição. Também tem que piadas xenofóbicas ou semelhantes que tenham como objetivo ferir a honra, tá? Uso de edits desatualizados ou com características de mudança simples, ok? Isso aqui também é punição, beleza? Tem que usar o edit atualizado do patch, ok? Nesses casos citados, a punição pode ser de pontuação de 1 a 3 pontos negativos, no caso da primeira fase, ou de 1 a 3 gols na fase eliminatória, sendo analisada a situação pela comissão administrativa. Se acontecer mais de um caso que esteja na tabela, então será somada a perca de pontos e gols. Na tabela a seguir, temos uma base geral para alguns casos. Perder um ponto e gol, que basicamente perder um ponto e gol, né? Confusão simples, pausas excessivas, atrasar o início da partida, não utilizar o padrão das partidas. Basicamente isso. Perder 2 pontos e gols, confusão estendida ou não aceitar o resultado, né? Você estendeu essa confusão. Pausas com bola rolando, isso aqui também, se começar a ficar muitas pausas assim, poderá ter punição, tá? Então toma cuidado se você ficar pausando. Xingamentos, edit desatualizado, ok? Você pode perder 2 pontos ou gols. Perder 3 pontos e gols, aqui já é um pouquinho mais grave, né? Coação ou contrair a comissão do torneio, né? Dependendo disso aqui, pode levar a banimento permanente do torneio, tá? Antijogo, a pessoa começa a fazer cera, gracinha, pode perder 3 pontos e gols, tá? Piadas de caráter preconceituoso, edit modificado, ok? Edit modificado, se você está alterando os over dos jogadores, dependendo do caso, pode ser até punição um pouquinho mais severa, tá? Você poderá ser mais severa, dependendo da situação. Os casos não descritos na tabela serão analisados pela comissão do torneio, dependendo da situação. Isso pode acarretar até uma penalização maior ou uma expulsão. Se acontecer algum ocorrido dessas anteriores, a partida poderá ser refeita em caso de prejuízo para uma das partes após a avaliação da equipe administrativa. As expulsões podem acontecer em caso de ameaçar, xingar ou coagir o adversário de qualquer forma, né, de forma excessiva, beleza? Manipular o jogo a partida utilizando softwares externos ou outros mecanismos para trazer derrotas para o adversário. Modificação de overs, características dos jogadores, edit modificado ou até uso de CPKs que alteram a física da gameplay do jogo, trazendo prejuízos para o adversário. Alterar resultados para se beneficiar, casos especiais, né? Após 3 punições na mesma edição do torneio. Vamos lá.
Agora esse artigo aqui é importantíssimo, tá? Artigo 17º, abandono de partida sem aviso prévio ou não desistência, ok? Tem muita gente que gosta de fazer isso, né? Mas saiba que isso daí pode dar punição severa, tá? A gente começou a pegar bastante no pé de quem faz isso. Então vou começar falando aqui sobre o inciso 1 aqui. Está dizendo que o jogador que abandonar uma partida, sem avisar seu adversário e a comissão, será considerado abandono de jogo, beleza? Abandonar uma partida sem avisar, abandono de jogo, sem conversa. Se o abandono ocorrer após o início da partida, o jogador será penalizado com a perda automática da partida por WO, 3-0 para o adversário, e poderá perder até 2 pontos no campeonato na fase inicial. Se for na fase eliminatória, o abandono acarretará derrota imediata com a punição de 15 a 30 dias fora dos torneios, beleza? Então esse pessoal aí que desistiu da partida ou desistiu do torneio, você pode tomar 15 a 30 dias de punição, beleza? Porque isso daí não pode, né? Você se inscreveu no torneio, você tem que jogar até o final. Somente em caso especial, a pessoa não pode jogar por algum motivo familiar, pessoal, aí é aceitável. Caso o abandono ocorra antes do início da partida, tendo marcado um determinado horário, será estabelecido um prazo de 15 minutos para o retorno. Caso o jogador não retorne, o adversário poderá solicitar a vitória por WO. Somente casos especiais serão tolerados, como eu disse anteriormente. Casos especiais são casos especiais. Tem gente que faz isso na safadeza, né? Então, como eu disse. Incidências de abandono de partidas podem acarretar expulsão direta do torneio conforme a decisão do torneio, além de ficar fora de uma ou duas edições do torneio. Artigo 18º, conduta durante transmissões e chamadas. Jogadores que fizerem transmissões ao vivo das partidas do torneio devem manter conduta respeitosa em relação ao adversário, público e comissão. Ofensas, provocações excessivas ou qualquer atitude que comprometa a imagem do torneio pode resultar em penalização de até 3 pontos e gols e expulsões, dependendo da gravidade do ocorrido. No caso de condutas impróprias, o vídeo pode ser solicitado pela comissão para avaliação da situação. Nas lives da finais, deve-se por parte de todos os presentes o bom comportamento com empatia e equidade. No caso de exaltação, autoestresse, xingamentos, palavras de baixo escalão e outros, poderá ser declarada a expulsão imediata do jogador ou comentarista. Durante o torneio, qualquer comportamento tóxico nos chats oficiais, como provocações excessivas, panos de discussões que fugem do respeito, será analisado pela comissão, né? Tem muita gente que fica provocando também, eu já dei punição no último torneio também. O jogador que incorrer nesse tipo de comportamento poderá ser penalizado com perca até de 2 pontos, em casos extremos de expulsão. Artigo 19º, uso de mods extras no jogo. Todos os jogadores deverão utilizar versões padronizadas do jogo fornecidas pela organização do torneio. O uso de modificações não autorizadas, mods CPKs que alterem o desempenho do jogo é estritamente proibido. O jogador que for flagrado utilizando modificações não autorizadas será imediatamente desclassificado do torneio e pode ser banido de edições futuras, ok? Em caso de qualquer modificação no jogo que altere seu padrão de jogabilidade, por menor que seja, a exemplo de uma gameplay modificada, o jogador que for responsável estará diretamente desclassificado do torneio pela lei maior deste regulamento após a verificação da comissão administrativa, beleza? Artigo 20º, lances polêmicos e denúncias. Em caso de lances polêmicos, como gols impedidos ou erros evidentes, os jogadores podem solicitar à comissão a revisão do lance em até 30 minutos após o término da partida. O ideal é que o aviso seja feito no momento do lance ao adversário, comprovando com o replay do jogo e para mais análises, tendo prints ou vídeos relacionados sobre o ocorrido. A comissão revisará a gravação da partida e poderá, caso julgue necessário, autorizar a repetição total ou parcial da partida. Caso o jogador deseje denunciar qualquer irregularidade, a reclamação deve ser formalizada à comissão por escrito, acompanhada de provas, prints e vídeos, etc. Sem provas não tem fundamento nenhum, Como está dizendo aqui, denúncias sem fundamentos claros ou que tentam prejudicar justamente dos jogadores podem resultar em penalização de até 2 pontos do gol ou, em casos mais graves, pode acarretar expulsão do torneio para quem fez a denúncia, Denúncia sem fundamento algum. Sobre a ausência do jogador, se o jogador ficar sem jogar 2 partidas sem justificativa e der WO, ele será automaticamente desclassificado do torneio, podendo perder o time para qualquer outro suplente que queira jogar.
A partida poderá ser feita além do prazo apenas com autorização da comissão administrativa, com uma justificativa plausível considerando os jogos de liga. Artigo 22º, bugs e problemas adversos. Uma partida poderá ser refeita apenas quando tiver comprovação de bugs, handicap, travamento excessivo, conexão oscilante e demais acordos previstos no artigo 5º desse regulamento, servindo também para a final, beleza? Em caso de desistência do adversário durante a partida, se a diferença de gols for maior ou igual a 3, o placar naquele momento deve ser mantido. Caso seja menor que 3 gols de diferença, o placar se torna 3-0. Vamos lá. Acho que esse aqui é o último, né? Artigo 23º, acerca de premiações e títulos. O campeão do torneio pode ganhar o cupom de desconto do MPS VIP ou um valor líquido, né? Um valor em real, um preço estipulado no início da atual edição da Copa do MPS de Clubes. Vamos lá. A premiação pode ser anulada para o eventual vencedor em caso de má conduta ao decorrer do torneio, manipulação de resultados, coação aos demais participantes ou até mesmo atitudes que quebrem quaisquer regras deste regulamento. A premiação também não será dada se o vencedor ficou sem jogar alguma partida, por exemplo, era para jogar 6 partidas na primeira fase, mas jogou apenas 3 sem aviso prévio. Em nenhuma hipótese o título de um jogador pode ser tirado ou revogado, porém em caso de descumprimento de regras ou manipulação do torneio, o jogador acusado será punido de 1 até 3 torneios. Dependendo da gravidade da situação, em caso especial, ser banido permanentemente. No caso do campeão se abster de receber a premiação, o valor será retido e premiado em uma futura edição do torneio. Beleza? O contato para receber a premiação será feito com o arroba do inscrito do vencedor, ou seja, para ganhar o prêmio, tem que contactar pelo mesmo perfil que se inscreveu no torneio. Não aceitaremos mensagens de outros perfis dizendo que é a mesma pessoa. É dever de todo jogador participante do torneio ler este documento. Em geral, são essas regras que fazem parte do regulamento. No caso de descumprimento, comunicar rapidamente a alguém da administração. Com o passar do tempo, esse regulamento pode ser alterado e melhorado. Atualizado 7/1/2024, né? 2024 não, né? 2025 aqui, foi uma digitação, beleza? Então foi atualizado hoje, né? Terça-feira. Então, essas são as regras do torneio da Copa do MPS, beleza? Então basicamente foi isso, pessoal, as regras. Não acabou o vídeo ainda, porque a gente vai mostrar também outras coisas muito importantes, tá? Por exemplo, você se inscreveu aqui no nosso torneio, você precisa saber de algumas coisinhas, né? Pra você jogar a partida. A gente utiliza o programa Parsec, beleza? Vou começar a explicar isso aqui pra vocês agora, tá? Bom, aqui temos o Parsec. A gente tem um vídeo lá no canal mostrando, tá? Tem esse vídeo aqui também, que ele é basicamente... Esse aqui ele fala de emuladores, né? Mas você não precisa ver o emulador, não. Você só precisa somente baixar aqui do jeito que ele mostra aqui, né? Nesse vídeo. E também tem o nosso vídeo do canal, vou deixar o card aqui em cima, tá? Do YouTube. É só clicar aqui em cima, no canto superior direito, vai aparecer um card lá do nosso vídeo ensinando como é que faz para utilizar o programa Keyboard Splitter, tá? O Keyboard Splitter, que é o emulador de controle, que você joga no teclado como se fosse um controle, e também é como configurar o Parsec certinho para jogar com seus amigos, beleza? Então, tem um tutorial ali rapidinho, mas eu vou fazer uma breve explicação para vocês, tá? Você vai ter baixado o Parsec aqui, ó, baixar o link do Parsec, fazer login, download do mesmo, conectar a sua conta que fez login no site, clicar no botão azul Share do menu principal, divulgar para alguém o link criado para acessar seu computador. Aí aqui depois que você enviar o link vai aparecer aqui o ícone da pessoa nesse canto aqui, ó, onde está aqui perto do abrir navegador, o meu mouse está em cima, né? Vai aparecer aqui o ícone da pessoa, do usuário que está querendo conectar no seu computador. Você clica com o botão esquerdo, aí vai aparecer várias opções para aceitar, aí você aceita ela para entrar no seu computador, beleza? É basicamente isso. Aqui também tem um outro mini tutorial, como jogar no PC de outras pessoas pelo Parsec, acessar o link do Parsec, né? Aí aqui, se você for teclado, né? Tem aqui no emulador de controle, né? Lembrando que é necessário ter um controle ou um emulador de controle, porque se você for teclado não tem como ser sem emulador, beleza? Porque o emulador ele faz reconhecer o teclado na máquina dele, né? Como se fosse um controle. É por isso que serve o emulador de controle, beleza? Aí que tá falando, se não tiver, tem que baixar o emulador de controle, acessar o link que a pessoa está puxando para acessar o link do mesmo. O link será enviado pelo Partida Online. Nesse caso aqui, a gente está resolvendo aqui a parte de acessar o link, tá? Você pode mandar no privado da pessoa também esse link, ok? Sem nenhum problema. Aqui tem algumas configurações que podem ajudar no desempenho, né?
da transmissão. E aqui embaixo, né, temos o emulador de controle, tá? Também tem lá no vídeo do card acima explicando, né, como é que faz para usar o emulador de controle, o Keyboard Splitter, beleza? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, explicando tudo sobre o torneio, tá? A terceira edição da Copa do MPS. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, ativa o sininho das notificações. E é isso, pessoal, valeu!